Olá, o assunto hoje é um pouco delicado, é um pouco chato abordar questões burocráticas. O assunto hoje é retificação da sua matrícula. E por que eu estou falando da matrícula em específico? Porque às vezes o pessoal menciona imóvel. Eu não vou lá, infelizmente, não vou lá fazer reforma na sua casa. Porque eu sou geomensor, topógrafo, agrimensor, o nome que você preferir. Mas eu estarei lá por uma questão da sua documentação na questão judicial. Tá? Então, a matrícula, por que ela é importante sempre estar atualizada? A matrícula ela é a mãe dos outros documentos da sua casa, seja escritura, ou para um habite, ou qualquer outra função que envolva algo que você vai fazer na sua área, seja construção ou seja para deixar a sua área parada. E detalhe, hein? Vou fazer um outro vídeo falando disso no futuro, mas até para você ter um açude na sua área, é necessário que você tenha autorização para aquilo. A primeira coisa que você tem que pedir para o seu topógrafo, a pessoa que vai até a sua área, é para verificar a credencial dela. E aí você pode verificar, além das informações, que são alguns documentos vinculados ao conselho ao qual ele está cadastrado ou registrado, né? Existem alguns profissionais ainda credenciados pelo CREA. Eu sou um que ainda tenho resquícios, né, arquivos lá dentro do banco de dados do CREA. Assim como agora o novo conselho, que foi feito essa migração no final ali de 2018, e criaram o CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos. Por uma questão ali de diferenças de ideias, então criou-se um novo conselho. Então eu tenho ainda, por ter pego o fim de um e o início de outro, eu tenho as duas credenciais. É importante eu mencionar isso porque vai haver técnicos que vão apresentar ainda somente o CREA, até porque tem outras atribuições maiores que cobrem a atribuição de topografia, e vai ter profissionais que vão apresentar a credencial como técnico, né? Então você vai ver as duas. E eu, como peguei o fim de uma e o início da outra, tenho as duas credenciais. Tá? E o porquê que eu menciono a questão de cobrar do seu profissional a credencial dele? Por dois aspectos. Primeiro, pela sua segurança, saber quem vai estar entrando na sua residência. E segundo, por uma questão que às vezes foge à lógica, mas é importante abordar aqui. Um profissional com a sua credencial atualizada, né, em vigência, ele pode proporcionar melhores técnicas, mas hoje existem técnicas mais apuradas que trazem uma acurácia muito maior para o levantamento. E a acurácia é o quê? Uma precisão com muito mais rigor. Antes ela era centimétrica, agora ela é em décimos de milímetros, centésimos de milímetros. Aí uma coisa que é importante também frisar. Se o profissional foi até a sua área com equipamento estação total, tá, que é muito utilizado até hoje, e eu em alguns trabalhos também acabo utilizando, tendo contato com esse equipamento, tá, ele é útil e ele vale ainda, obviamente. Mas tem uma preocupação. Pergunte sempre ao seu técnico que vai à sua área, se ele for somente com uma estação, se a estação está aferida. Tá? E por que eu digo isso? Porque existem profissionais, inclusive aqui na minha região, que estão trabalhando com equipamentos que não estão aferidos há 3 anos, 4 anos. E isso atrapalha na questão da precisão. Aí agora vai ter gente que vai dizer, ah, tá, mas daqui a pouco deu 1 centímetro quadrado de diferença. Ok, se deu 1 centímetro quadrado de diferença do levantamento anterior para o atual, beleza, isso não é para trazer dor de cabeça. Mas se daqui a pouco você está sobrepondo a área do seu vizinho, e aí esse profissional que fez o levantamento da sua área não menciona que você está com o muro da sua área em cima da área do vizinho. Justamente porque ele foi lá, mediu, as medidas estão de acordo com a matrícula, tá? E aí o vizinho chama um outro topógrafo, um outro geomensor, para medir a área dele, e a pessoa vem lá com o receptor GNSS e acaba descobrindo que você sobrepôs a área do vizinho, justamente porque ele não aferiu o equipamento. Então é importante abordar isso, tá? Então, por recomendação, pergunte sempre ao seu técnico sobre a credencial. Em segundo, se ele não está utilizando os receptores GNSS, que é o que eu vou colocar aí na imagem agora, receptor GNSS não precisa aferir, né? O equipamento só precisa estar em condições, né? Placa o mais atual possível, enfim. Equipamentos aí tem equipamentos de receptores GNSS funcionando há 15 anos aí a pleno vapor. Tá? Mas se ele for com esse outro equipamento que eu vou colocar aí, tá vendo? Estação Total é o nome desse equipamento, que ele ainda é muito utilizado e ele não vai morrer nunca, porque em mineração
não tem como você ir com o receptor GNSS. Se não tem cobertura de satélite visível, o receptor não vai funcionar. Então, se ele for à sua área com esse equipamento, cobre dele a aferição. O importante agora é falar da matrícula, que é o documento mãe da sua área. E não vou negar, tem uma colinha aqui para eu lembrar os tópicos. Se a sua matrícula ela é de 2000 para cá, muito provavelmente com essas técnicas aí, ou seja, passando por todos esses passos que eu mencionei, da credencial do topógrafo, do equipamento aferido, a estação total, né? Se estação total tem que estar aferido, se não, se for o outro, ok. Se for aplicada essas técnicas e essa matrícula é do ano 2000 para cá, muito provavelmente você não vai ter nenhum problema, sua área vai estar ok. Agora, se o seu levantamento, a sua matrícula, está datado ali anos 70, 60, até 80, 90, sinto informar que muito provavelmente, quando você for agora fazer um novo levantamento na sua área, e recomendo que você faça o quanto antes isso, por uma questão que eu vou abordar no final do assunto, no final do vídeo. Esse levantamento ele provavelmente vai estar comprometido. Porque as técnicas utilizadas nos anos 70, exemplo disso, eu fui medir uma área em Santa Maria do Herval e a pessoa proprietária da área me informou que foi medido com corda. E o que é a corda que eles comentam? É uma barra de aço com elos na ponta. Então você imagina, isso foi medido nos anos 70, início dos anos 70, com uma corda que era isso aí, esse tipo de equipamento. Então não estou aqui para falar mal de técnicas utilizadas no passado e falar mal dos profissionais da época, não é isso. Eu tenho que falar do equipamento utilizado, da técnica. Naquele tempo, com os equipamentos disponíveis, era esse tipo de qualidade de levantamento que nós tínhamos. E com isso, hoje, inúmeras dores de cabeça com os levantamentos e com o que está mencionado nas matrículas. Por quê? Muitas vezes você pega uma matrícula e, a exemplo dessa área aí que eu vou citar, ela tem 64 mil metros quadrados, ou seja, 6,4 hectares. Na hora em que eu fui medir com os meus receptores, obviamente, deu medida errada. E a área dele, onde estavam os marcos, estava dando a área total 6,29, ou seja, 62.900 metros quadrados, o equivalente a 6,29 hectares. Então estava menor a área dele. E aí, como ele tinha que fazer um trâmite ali onde ele ia unificar a parte de uma área com uma outra área dele já antiga, e que eram coladas uma à outra, ele queria unificar parte dessa área com a outra área que já existe, e essa outra área ele tem que fazer um trâmite legal com ela. Tá? E, obviamente, para poder fazer essa unificação e essa doação ou venda, enfim, o que foi feito não interessa aqui, eu tenho que retificar a área. Porque tudo que consta errado nos autos, e isso está no artigo 500 da Constituição, baseado na leitura do livro que eu estou fazendo, que é Registro de Imóveis, Retificação de Registro e Georreferenciamento, Fundamento e Prática. O autor é Eduardo Agostinho Arruda Augusto. Tá? Então ali cita essas questões da lei, tá? Onde, se você não deixar esse documento o mais atual possível, isso pode lhe trazer consequências, não digo graves, mas vai lhe trazer dor de cabeça. Aí agora, o assunto final. O porquê que eu recomendo, então, que quem tem as suas matrículas anterior ao ano 2000, que, por favor, o mais rápido possível, faça uma atualização com levantamento topográfico, que isso vai sair muito mais barato. Essa área que eu mencionei em Santa Maria do Herval, por essa questão desse trâmite que eles querem fazer legal, e por todo esse tempo em que a área não teve um novo levantamento, está trazendo dor de cabeça com a BITSE, da faltante da área. Vai ter que ser gerada uma planta de um imóvel que foi construído anos depois desse levantamento inicial, e fora toda a documentação que ficou irregular durante todos esses anos com prefeitura. Então, o que era para ser simples e ter um custo de, vamos dizer, um valor de um Fusca hoje, vai custar 3 vezes mais do que isso, justamente por esse tempo, esse ato onde nada foi feito, judicial. Então, sempre imagine que a sua área, por mais que ela esteja sob o domínio do seu CPF, ela precisa ser atualizada com uma certa constância, o que está sendo feita nela, porque no futuro, onde você vai precisar mexer na sua área para algo
importante para você, ou até mesmo para que você tenha lucro na sua área, isso vai ser barrado e postergado para muito mais longe devido à questão da documentação. Então a minha recomendação não é porque eu trabalho com topografia, mas é de, se você tem condições financeiras, não procrastine, não deixe para depois para fazer a sua retificação ou a sua revisão da topografia da sua área para uma atualização na matrícula. Porque o registrador que está lá, dando outorga lá, dando a assinatura dele, e ele tem poderes legais para isso, ele não entende de topografia e não é a obrigação dele. Simplesmente ele vai confiar no profissional. Então por isso que eu mencionei primeira etapa, peça a credencial do seu profissional. Segundo, se ele for com estação total, pergunte a ele se está aferida a estação. Receptor de INSS não precisa de aferição. Essas duas questões aí já vão lhe ajudar em muito quanto à veracidade das informações que ele vai passar para o registrador. E aí, obviamente, o registrador registrando a sua área ok, estando tudo dentro da lei, você não vai ter problemas futuros. Porque daí depois o que acontece? Você tem uma sobreposição de área da sua área vizinha, você vai ter que pagar a indenização para o seu vizinho. Construir um muro numa localização errada e você passou da área dele, você vai ter problema de ter uma cobrança, uma indenização. Você vai perder horas de trabalho tendo que ir perante um juiz para explicar o porquê. Então, para evitar dor de cabeça, chame o profissional, peça essas informações dele e não deixe isso para trás. Sempre que puder, revise essas questões. E aí, por que o assunto é retificação de imóvel? Porque qualquer imóvel que foi utilizado técnicas muito rudimentares na topografia, indiscutivelmente e indispensavelmente você vai passar por uma retificação. Toda a área com esses levantamentos antiquados vai ser retificado, não tem escapatória. E até é bom que você faça essa retificação antes mesmo de qualquer outra ação que vai tomar, justamente porque a retificação da sua matrícula não vai impedir daí com que essas outras tramitações aí com venda de uma parte da área ou com a construção de um negócio próprio na sua área, tudo isso não vai ser bloqueado. Agora, se você tem a sua área mencionada, descrita errada na matrícula, isso vai lhe trazer problemas, tá? Então é isso, o canal Notri aí tem o objetivo de informar cliente, trazer informação para vocês sem frescura, né? Justamente para que vocês tenham como cobrar dos profissionais e como não se enrolarem judicialmente, ok? Forte abraço e vamos seguindo aí com o canal.